Olá, meus amigos, professor Eliezer na área, auditor fiscal do Estado de Goiás, seu professor de legislação tributária. E falando em Cefaz Goiás, nosso concurso está autorizado e nós vamos começar a resolver algumas questões importantíssimas para a nossa prova, para a matéria mais importante da sua prova, que será a legislação tributária. Nós já vamos começar hoje resolvendo uma bateria de questões de ICMS na Lei Candir, tá? Nossa lei complementar 87 de 96. Cai em todo o concurso da carreira fiscal, porque é a norma geral do ICMS aplicável a todos os estados, tá? Então, pode ter certeza que faremos aqui questões que estarão em sua prova, porque as bancas elas repetem muitas questões, né? Ela não tem como inventar a roda. As questões já estão postas, é de uma lei só, que é a nossa Lei Candir. Por isso que é importante você fazer e refazer essas questões, se atentar aos detalhes e não cair na pegadinha, porque legislação tributária certamente terá um peso muito grande em sua prova. E o ICMS é um dos impostos, né, mais importantes para o Estado. Perfeito, pessoal? Então, fique atento que nós vamos fazer uma série de vídeos de questões comentadas e resolvidas de ICMS, de PVA, de ITCD, de reforma tributária, que é a nova matéria a ser cobrada nos concursos da carreira fiscal, né, Direito Tributário 2, caiu agora em ISS Cuiabá, ISS Porto Alegre. Mais uma matéria aí para a gente estudar, tá? Mas fique tranquilo, você está em boas mãos. O negócio é não dar mole, né? Lei Candir cai bastante, a gente vai estudar, você vai chegar tranquilo para a sua prova para gabaritar qualquer questão sobre a Lei Candir. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Cefaz Goiás, questões de ICMS na Lei 87 de 96, tá? Para você que ainda não teve aula comigo, eu sou o professor Eliezer, auditor fiscal do Estado de Goiás, lotado atualmente na representação do Estado no Conselho Nacional de Política Fazendária. Fui aprovado aí na carreira fiscal ISS Criciúma, Cefaz Goiás, Santa Catarina, ISS Manaus e Cefaz do Distrito Federal, né? Para você que quer trocar uma ideia comigo, tirar alguma dúvida, ficar antenado sobre as principais notícias da carreira fiscal, @prof.eliezersantos, tá? @prof.eliezersantos. Eu vou ter o maior prazer, a maior satisfação de responder a sua dúvida, de te ajudar nessa caminhada rumo ao fisco. Pessoal, é importante, esteja com a Lei 87 de 96 aberta, porque você vai precisar consultá-la, tá? Legislação tributária, a gente estuda com a lei na mão. Lei, papel, caneta e um campo para pequenas anotações e um marca-texto. Então, de preferência, esteja com a Lei Candir impressa, tá? De preferência. Senão, pode salvar em PDF e fazer anotações nesse PDF. Mas é importante que você faça esses grifos e essas anotações onde a banca cobra, tá? Onde as bancas cobram. Porque as bancas costumam cobrar no mesmo local, nos mesmos incisos, nos mesmos dispositivos. Então eu vou ler com você aqui, mas você tem que estar com a lei aberta, tá? Se você não está com a lei aberta, dá uma pausa aí, providencie para que você realmente tenha uma aula bastante produtiva, perfeito? Então vamos lá. Questão de número 1. Caiu em auditor fiscal de Cefaz Minas Gerais, né? Agora em 2023. O ICMS, responsável por grande parte da arrecadação dos estados, incide sobre, letra A, as operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistros para a companhia seguradora? Não, né, pessoal? Aqui é um caso de não incidência, tá? Aqui é um caso de não incidência. Artigo 3º, inciso 9 da Lei Candir. O ICMS não incide sobre operações de qualquer natureza
de que decorra transferência de bens salvados de sinistros para a companhia seguradora, tá? É na verdade aqui um caso de não incidência. Tem um veículo e ele tem seguro, né? Aconteceu que Deus o livre, né? Esse carro estava aí estacionado e ele teve perda total por uma árvore que caiu em cima dele, tá? Título de exemplo aí. Esse veículo não é seu não, tá? O que acontece? Quando esse veículo dá perda total e ele volta para a seguradora, tá? A transferência desse veículo para a seguradora, ela não tem incidência de ICMS, tá? É uma hipótese de não incidência. E quando a seguradora vende, né? Essa sucata também não há incidência de ICMS, porque não é considerado mercadoria. Então nós temos aqui uma hipótese de não incidência. O ICMS não incide nessas hipóteses de transferência de bens móveis salvados de sinistro para as companhias seguradoras, tá? Letra B. Incide sobre as operações de qualquer natureza de que decorra transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie? Também não. Aqui nós temos mais uma hipótese, né? Mais uma hipótese de não incidência prevista no artigo 3º, inciso 6º, tá? Marca aí, artigo 3º, inciso 6º. Aqui é o trespasse, né, que você estuda lá em direito empresarial, que você não está vendendo uma mercadoria, está vendendo um estabelecimento como um todo. As prateleiras, as mercadorias, os direitos, as obrigações, tudo que tem naquele estabelecimento, você está vendendo, tá? Então não incide, tá? O ICMS não incide sobre operações de qualquer natureza de que decorra transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. Artigo 3º, inciso 6º, tá? Letra C. O ICMS incide sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações de energia elétrica. Não incide, pessoal. Isso aqui, inclusive, foi essa hipótese de não incidência, inciso 10 do nosso artigo 3º, foi incluída recentemente por uma lei complementar, tá? Fique atento, ó. Vamos ler comigo? Artigo 3º, inciso 10. Lê na sua lei. O ICMS não incide sobre serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, tá? Aqui são aquelas taxas, né? São aqueles encargos vinculados à prestação de serviços das companhias de energia elétrica, tá? São as tarifas de transmissão e as tarifas de distribuição, as chamadas TUST e TUSD, tá? Então, o ICMS não incide. Cuidado, tá? Porque foi alterado recentemente, foi incluído, né, na Lei Candir recentemente e a banca gosta de novidade. Então, artigo 3º, inciso 10. O ICMS não incide sobre esses serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. Tá? Letra D. O ICMS incide sobre a entrada de bem importado do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Aqui o nosso gabarito, tá, pessoal? O ICMS ele incide na importação. Lembre, leve para a sua prova. Importou, tributou. A banca pode contar a historinha triste que for. Ah, importou para doar, importou para uso, era apenas uma pessoa física importando. Foi a primeira vez que ela importou, não importa. Importou, tributou, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja para qualquer que seja a finalidade dessa importação. E o fato gerador ocorre no desembaraço aduaneiro, perfeito? Isso aí vai na sua lei aí, está no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1. Vamos ler junto? Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1. O imposto incide também sobre a entrada de mercadoria ou bem importado do exterior,
por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, tá? Então, nosso gabarito, letra D. Letra E. Letra E. O ICMS incide sobre as operações com ouro quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Pelo contrário, aqui nós temos uma hipótese de não incidência. Então, quando esse ouro for ativo financeiro ou instrumento cambial, né, são as hipóteses que esse ouro está sob a custódia do Bacen ou sobre outra instituição financeira credenciada, esse ouro não é mercadoria. Se esse ouro não é mercadoria, ele não incide o ICMS. O ICMS não incide, artigo 3º, inciso 4º, tá? Acompanhe aí na sua lei. O ICMS não incide sobre o ouro, quando ativo financeiro ou instrumento cambial. Professor, e sobre uma joia, uma aliança? Pronto. Aí esse ouro é uma mercadoria, tá? Aí incide normalmente o ICMS. Então, gabarito da nossa questão 1, letra D de dado. Perfeito? Maravilha? Vamos para a questão de número 2, tá? Questão de número 2. Caiu também, Cefaz Minas Gerais. O ICMS, pela diversidade de situações possíveis e principalmente por tratar de circulação por estados membros distintos, tem regras específicas sobre o momento da ocorrência do fato gerador. Assinale a opção que indica corretamente uma dessas regras, né? Então ele quer saber o que, pessoal? O momento da ocorrência do fato gerador do ICMS. Está lá no artigo 12, já na sua lei, já fique atento aí no artigo 12 da Lei Candir. Artigo 12 trata do aspecto temporal da matriz de incidência do ICMS, que nos diz o quê? Quando incide o imposto. E por que isso é importante, professor? Porque no momento de ocorrência do fato gerador, nós tiramos uma foto, tá? Do momento de ocorrência que vai ser utilizada, né, a lei vigente, a alíquota vigente, base de cálculo vigente, as regras vigentes, tá? Para que o auditor proceda, né, com o lançamento do crédito tributário. Então, artigo 12, quanto ao aspecto temporal. Vamos ver. Letra A. A transmissão de propriedade de mercadoria quando esta tiver transitado, tá? Quando essa tiver transitado pelo estabelecimento transmitente. Nossa, aqui é uma confusão danada. Mas a questão queria que você apenas soubesse da literalidade. Não é quando ela tiver transitado pelo estabelecimento transmitente, é quando ela não tiver, tá? Quando ela não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente. Está onde? Artigo 12, inciso 4º. Lê comigo, ó. Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da transmissão da propriedade de mercadoria ou título que a represente, quando essa mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente. Isso aqui funciona mais ou menos assim, ó. Imagine que a empresa A, tá? Imagine que a empresa A, ela adquira uma mercadoria da empresa B, tá? Ou seja, a empresa B está vendendo para a empresa A. Temos fato gerador do ICMS, circulação de mercadoria. Só que a empresa A, ela solicita para a empresa B que essa mercadoria fique no seu depósito, porque ela está sem lugar de armazenamento. Percebe? Ó? Vamos fazer esse esqueminha aqui. Ó. A empresa A, ela adquiriu uma mercadoria da empresa B, tá? Só que essa mercadoria, ela continuou depositada na empresa B. Ou seja, nós tivemos uma circulação ficta, né? Nós só tivemos uma circulação jurídica, que foi a transmissão da propriedade. Nós não tivemos uma circulação física. Essa mercadoria, ela continuou na empresa B, perfeito? Mas aqui houve um fato gerador de ICMS, né? Na venda de B para A. Essa empresa A, ela vende essa mercadoria para a empresa C. Ou seja, aqui eu tenho também uma saída ficta, né?
Eu não tenho saída física de mercadoria, só de nota fiscal. Na verdade, essa mercadoria está saindo de B para C fisicamente. Só que quem está vendendo é A. É A que está vendendo para C. Então, por isso que ele fala que considera ocorrido o fato gerador no momento da transmissão da propriedade, quando essa mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente, ou seja, essa mercadoria não transitou, né, pelo estabelecimento de A, ela foi de B direto para C, quando quem estava vendendo para C era a empresa A. Por isso que é no momento da transmissão da propriedade, tá? É uma ficção jurídica. Perfeito? Deu para entender mais ou menos aí a prática da coisa? Mas você não precisa saber essas coisas na prática, tá, pessoal? Aqui é só para matar a curiosidade. Questão de legislação, nós temos que levar a literalidade, tá? Artigo 12, inciso 4º. Considera ocorrido o fato gerador no momento da transmissão da propriedade ou do título que a represente, quando essa mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente. Então, não tiver, né? Faltou um não aqui. Letra B. A entrada no território do Estado de bem ou mercadorias oriundo de outro Estado adquirido por contribuinte destinada a uso ou consumo ou à integração do seu ativo imobilizado, tá? Aqui nós temos a aquisição de uma mercadoria para uso por uma empresa que é contribuinte. Nós temos o DIFAL, né? Na nossa aula de ICMS a gente explica passo a passo, tá? Que vamos adiantar um pouco, tá? Se tiver com dúvida, vai na aula ou me pergunte lá no fórum que eu te explico melhor. Mas nós temos aqui o DIFAL para contribuinte. O que é esse DIFAL? É uma operação interestadual destinada a um consumidor final. E este consumidor final, ele é contribuinte. Quando este consumidor final ele é contribuinte, o fato gerador ocorre na data da entrada no estado do adquirente. E o contribuinte é o próprio adquirente e ele mesmo vai recolher esse imposto para o estado, tá? Agora, quando eu tenho esse DIFAL e o adquirente consumidor final ele não é contribuinte, a exemplo de uma pessoa física, aí o fato gerador ocorre na saída do estado lá, na saída do estabelecimento lá no estado de origem. E quem é o contribuinte é o estabelecimento vendedor e ele recolhe esse DIFAL para o estado, né, de destino onde está localizado o adquirente. Perfeito? Veja que ele frisou aqui, ó. Essa mercadoria está sendo adquirida para uso, tá, por um contribuinte. Se é um DIFAL para contribuinte, realmente o fato gerador é na entrada do território do estado do adquirente. Então, está correta. Gabarito letra B, tá? Artigo 12, inciso 15. Artigo 12, inciso 15. Letra C. A saída de estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria destinada a consumidor final contribuinte. Ó, foi o que eu falei, ó. Agora nós temos o DIFAL, tá? Para contribuinte também. No DIFAL para contribuinte, o fato gerador é na entrada do território do estado do adquirente. Somente para não, se o adquirente fosse não contribuinte, como uma pessoa física, um hospital, uma empresa de construção civil, aí que o fato gerador seria na saída do estabelecimento do contribuinte lá no estado de origem, tá? Então essa CE ela tenta confundir. Está onde está no artigo 12, inciso 16, tá? Considera, ó, lê comigo que você vai ver que é o DIFAL para não contribuinte. Artigo 12, inciso 16. Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da saída de estabelecimento de contribuinte a consumidor final não contribuinte do ICMS domiciliado em outro estado. Perfeito?
Letra D. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviços compreendidos na competência tributária dos municípios, tá? Aqui nós temos uma operação mista, né? O que é operação mista, professor? São operações que envolvem tanto circulação de mercadoria como prestação de serviço. Em nossa aula, a gente aprende que em regra, quando eu tenho uma operação mista e esse serviço ele é de competência dos municípios para tributar pelo ISS, incide o ISS sobre tudo, tanto sobre o serviço como sobre a mercadoria empregada nesse serviço, tá? Eu só vou ter incidência do ICMS quando a lei complementar 116, que é a do ISS, ela ressalvar expressamente a incidência do ICMS sobre as mercadorias. Por exemplo, o serviço, né, que uma clínica presta ali, que um pet shop, né, que uma clínica veterinária presta ali. Então, aquele serviço que ela presta no atendimento daqueles pets, tudo que ela utiliza na prestação daquele serviço ali, seringa, remédio, compõe a base de cálculo do ISS, tá? Agora, um exemplo de uma operação mista em que incide o ICMS. E incide o ICMS porque a lei complementar expressamente ressalva essa incidência, tá? Conserto de veículo. No conserto de veículo, a lei complementar diz, né, que o ISS incide sobre o serviço do mecânico e o ICMS incide sobre as partes e peças empregadas, né, pelo mecânico no conserto desse veículo, tá? A regra é, se é uma operação mista e esse serviço é de competência do município, incide o ISS sobre tudo, perfeito? Isso aí está onde? Artigo 2º, né? Inciso 4º, ó, lê comigo aí, ó. O artigo 2º, inciso 4º, ele diz que o ICMS incide sobre o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência dos municípios, tá? Então faltou um não aqui, ó. Se esse serviço não for de competência do município, aí sim eu vou ter a incidência do ICMS. Letra E, o ato final da prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de qualquer natureza. Não é final, tá, pessoal? É início, tá? É início, não é final. Então, nesse serviço de transporte interestadual e intermunicipal, o fato gerador ocorre no início desse transporte, perfeito? Está onde, professor? Artigo 12, inciso 5. Vamos ler junto? Artigo 12, inciso 5º. Considera-se ocorrido o fato gerador no momento do início da prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de qualquer natureza. Tá? Então, gabarito nossa questão, letra B. Questão 3. Também caiu em Cefaz, Minas Gerais. Marina Góes adquire em uma licitação da Receita Federal um smartphone que havia sido importado do exterior e apreendido pela falta de documento fiscal, tá? Então veja que eu tenho uma importação, né? E essa importação, esse bem importado, ele foi apreendido, né? Esse bem importado, ele foi apreendido por falta de documento fiscal e depois foi levado a leilão, né? Foi levado a leilão pela Receita. Haverá incidência sobre tal operação? Com certeza, tá, pessoal? Também é um caso em que incide o ICMS, independentemente se o adquirente é pessoa física ou jurídica, seja qual for a sua finalidade, incide também. Porque é nesse momento que essa mercadoria está sendo internalizada. Porque quando esse smartphone foi importado, ele não foi nacionalizado, ele foi apreendido pela Receita por falta de documentação fiscal, houve uma pena de perdimento.
agora a Receita está leiloando, tá? Então incide o ICMS nessa licitação de bens apreendidos ou abandonados. Tá onde, professor? Artigo 5º, parágrafo 1º, tá? Parágrafo 1º, 5, tá? Incide o ICMS sobre a entrada de mercadoria ou bem importado do exterior e a aquisição em licitação promovida pelo poder público por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte regular do imposto. Perfeito? Perfeito? Então, incide o ICMS nessa situação. E lá no artigo 4º, que fala de contribuinte, tá? Artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 3º, ó. Ele diz que vamos comigo, artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 3º, é também contribuinte, mesmo que não tenha habitualidade ou intuito comercial, quem adquire em licitação mercadoria ou bens apreendidos ou abandonados. Perfeito? Então, licitação de bens apreendidos ou abandonados, fato gerador, tá? No momento da aquisição dessa licitação, perfeito? Independentemente se é pessoa física, se é pessoa jurídica, qualquer que seja a finalidade, incide o ICMS. Letra A, não incide na hipótese de apreensão apenas na de retenção, negativo. Letra B, incide desde que Joana seja contribuinte habitual do ICMS, não, tá? Nós vamos ver numa questão de contribuinte que para ser contribuinte do ICMS, você tem que ter habitualidade ou volume que caracterize intuito comercial, tá? Nós vamos ir mais para frente. Habitualidade ou volume que caracteriza intuito comercial. Mas existem situações previstas na própria lei em que a pessoa será contribuinte independentemente de habitualidade ou volume, que é o caso do importador. Quando eu importo um notebook lá do exterior, fato gerador, ainda que seja a primeira vez na vida e última que eu vou importar, ainda que seja só um, não tenha volume, fato gerador. Na licitação é a mesma coisa, né? Ainda que você participe somente uma vez na vida desse leilão da Receita. Não depende de habitualidade nem de volume comercial. É fato gerador e quem adquire em licitação esses bens apreendidos e abandonados é considerado contribuinte do ICMS. Perfeito? Letra C, não incide por se tratar de bem, né, de valor inferior a $1.000. Nada a ver, com nada consta. Não tem isso na Lei Candir. Letra D, incide, mesmo que Joana não seja, né, contribuinte habitual do ICMS. Gabarito letra D, né? Letra E, não incide por se tratar de bem sem dono. Nada a ver, né? A partir do momento que a pessoa adquire esse bem em licitação, ela passa a ser dona. Ela será a proprietária, tá? Ela será a proprietária desse bem que ela adquiriu em licitação, que no caso da questão era um smartphone, tá? Questão 4. Questão de número 4. Caiu no concurso de Procurador do Estado de Sergipe, CESP 2023. Com base no disposto na Constituição, na Lei Candir e na jurisprudência dos tribunais superiores, tá? Então aqui a gente tem que ficar atento, porque ele está pedindo também com base na jurisprudência. Olha só, muito importante isso. A gente tem que olhar sempre o comando da questão para evitar de errar alguma questão blindada. Em legislação, a gente segue sempre a literalidade da Lei Candir ou da lei do seu estado. Todavia, se a própria questão está dizendo para eu responder de acordo com a Constituição, com a Lei Candir e com a jurisprudência, eu vou me atentar para essas três fontes, né? Para essas três regras de fundamentação, tá? Então, cuidado. Que é a correta, né? Letra A. O ICMS não incide sobre bens importados do exterior por pessoa física quando destinada a uso próprio. Negativo, pessoal. Lembra? Na importação incide o ICMS. É pessoa física ou jurídica.
É para doar, é para usar, é para comer, lavar, passar no cabelo, não importa. Qualquer que seja a finalidade, mesmo sem habitualidade, mesmo sem volume que caracteriza intuito comercial. Importou, tributou. Não caia na história triste da banca, tá? Importou, tributou. Fato gerador na data do desembaraço aduaneiro. Letra B. As operações que destinem petróleo a outros estados, tá? Assim como as operações de arrendamento mercantil, são hipóteses de imunidades. São hipóteses de imunidades, né? E aí? Certo ou errado? E aí, pessoal? Letra B. As operações que destinem petróleo a outros estados, assim como as operações de arrendamento mercantil, tá? Realmente, pessoal, a Constituição traz, né, entre as hipóteses de imunidade, a saída de petróleo para outros estados. Agora, não tenho essa imunidade aí no caso de arrendamento mercantil, tá? No caso da saída de petróleo e derivado de petróleo e energia elétrica para outro estado, eu tenho uma imunidade, porque isso está na Constituição, tá? Imunidade tem que estar na Constituição. E essa saída de petróleo ou combustível derivado de petróleo, né, combustível líquido gasoso derivado de petróleo e energia elétrica, quando de um estado para o outro, eu não tenho incidência na saída de um estado para o outro, eu tenho uma imunidade. Aqui a Constituição privilegia que esse imposto seja todo cobrado no destino da operação, tá? Como nós vimos em nossa aula teórica de ICMS. Saída de petróleo ou combustível líquido e gasoso ou de energia elétrica de um estado para o outro, tá? Combustível derivado de petróleo. Eu não tenho incidência. Isso está na Constituição, é uma imunidade, tá? Mas operações de arrendamento mercantil não existe essa imunidade, tá? Não existe essa imunidade na Constituição. Perfeito? Eu tenho uma não incidência de arrendamento mercantil na Lei Candir, que é o artigo 3º, inciso 8º. Vamos comigo? Ó. Artigo 3º da Lei Candir, inciso 8º. O ICMS não incide sobre operações de arrendamento mercantil, tá? Não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. Como assim, professor? Como funciona esse arrendamento mercantil? Vamos pegar o clássico aqui, né? Você passa no concurso de auditor fiscal e vai lá financiar o seu veículo. Só que quem é o proprietário desse veículo? É o banco, né? É o banco. O proprietário desse veículo é o banco. Então, na venda desse veículo para o banco, eu tenho incidência de ICMS, tá? Porque a concessionária está vendendo esse veículo para o banco. Só que esse banco já concede esse veículo, concede a posse desse veículo para você, né? Com uma alienação fiduciária. Perfeito? Quando você paga, né? Quando você termina de quitar este veículo, ele passa à sua propriedade. Não tem incidência de ICMS neste momento. Você já está com a posse desse veículo, tem uma mera troca de propriedade. Ou se você não consegue pagar esse financiamento e o banco toma esse veículo na busca e apreensão, eu também não tenho incidência de ICMS. Então, supondo que o banco tomou esse veículo numa busca e apreensão, aí o banco vende este veículo para um terceiro, aí sim, tá? Aí sim eu tenho a incidência. Perfeito? Maravilha? Então, assim, eu tenho realmente essa imunidade na saída de petróleo a outros estados, mas não tenho imunidade para arrendamento mercantil, tá? Eu tenho hipótese de não incidência para o arrendamento mercantil, o que não compreende a venda do bem arrendado ao arrendatário.
Letra C. O ICMS ele não incide sobre o licenciamento de programas de computador, softwares, sejam eles padronizados ou por encomenda. Esse é o nosso gabarito e é jurisprudência agora consolidada do STF. Aqui foi uma briga antiga, né, entre estados e municípios. Software é mercadoria ou é serviço? Incide ICMS ou ISS? Por longos anos, a jurisprudência foi a seguinte, ó. Se for software de prateleira, que é aquele que fica lá na prateleira para qualquer um adquirir, era ICMS. Agora, se uma pessoa encomendasse o software, era ISS. Agora houve uma consolidação da jurisprudência no sentido de que, seja esse software de prateleira ou por encomenda, incide somente o ISS, Imposto sobre os Serviços de qualquer natureza de competência dos municípios e Distrito Federal. Não há incidência de ICMS sobre esse software, beleza? Ainda que padronizado ou ainda que por encomenda. Então, gabarito letra D, tá? Gabarito letra D, tá, pessoal? Então, fique atento. Para o STF, eu não tenho mais essa incidência do software, seja padronizado, seja por encomenda. Letra D. No âmbito dos serviços de telecomunicação, a inadimplência do consumidor obsta à ocorrência do fato gerador do ICMS, razão porque não se pode cobrar o tributo. Negativo, pessoal. Negativo, tá? A inadimplência do consumidor de serviço de telecomunicações, ela é do ramo do direito civil, entre a concessionária prestadora de serviço de telecomunicações e o tomador desse serviço, tá? Exemplo, a empresa Vivo, ela presta serviço para uma pessoa física. Nessa prestação de serviço, eu tenho o fato gerador do ICMS, Serviço Oneroso de Telecomunicações. Se esse consumidor não paga a sua fatura, isso obsta à ocorrência do fato gerador do ICMS? Não. Isso não tem interferência no direito tributário. Isso é lá do direito civil, tá? Isso é lá do direito civil, onde a Vivo, né, vai buscar cobrar esse valor dessa pessoa física sobre outros modos, tá? Não obsta a ocorrência do fato gerador, perfeito? Isso aí também é jurisprudência, tá? Jurisprudência do STF que diz assim, ó, uma vez prestado o serviço ao consumidor de forma onerosa, incide necessariamente o ICMS, independentemente de a empresa ter efetivamente auferido receita com essa prestação. E aí fixou uma tese de repercussão geral, tá? Anota aí, tema 705, tese de repercussão geral, ó. A inadimplência do usuário não afasta a incidência ou a exigibilidade do ICMS sobre o serviço de telecomunicações, tá? Maravilha, pessoal? Então, letra E, vamos para a letra E agora. O ICMS incide sobre as prestações onerosas de serviço de telecomunicação, contemplando as operações preparatórias, como habilitação, instalação e assinatura, né? Aqui nós temos mais uma questão de jurisprudência. Realmente a primeira parte está correta. O ICMS ele incide sobre operações de serviços de telecomunicações, desde que oneroso, tá? O ICMS só incide sobre os serviços de telecomunicações onerosas, tá? Todavia o STJ já se manifestou que os serviços preparatórios, a prestação principal, que é o serviço de telecomunicações. E quais são esses serviços preparatórios, professor? Habilitação, instalação e assinatura, isso não é fato gerador de ICMS. Não incide ICMS sobre esses serviços preparatórios, tá? Súmula 350 do STJ. Anota aí, súmula 350 do STJ. O ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular. Perfeito, pessoal?
Maravilha, né? Vamos para a nossa questão de número 5, né? Questão de número 5. Questão que caiu, Cefaz Pará, né? Cefa Pará, 2022, banca FADESP. Publicada em 96, a Lei Candir dispõe genericamente sobre o ICMS, mais uma das maiores repercussões especiais para o Estado do Pará em razão de sua base econômica mineral, diz respeito às previsões que impliquem isenções ao pagamento do imposto. Tá? Considerando a Lei Candir as hipóteses de não incidência por ela instituídas, é correto afirmar o seguinte, né? Ele quer o quê? A alternativa correta. Letra A. Não haverá incidência de ICMS nas operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, salvo a operação efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do devedor, sobre a qual o imposto será devido. Né? Não, pessoal, não. Artigo 3º, inciso 7º. Aí nós temos a hipótese de não incidência, ó, presta atenção. Leia comigo, artigo 3º, inciso 7º. O ICMS não incidirá sobre operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do devedor. Foi o que nós dissemos lá na aquisição daquele veículo financiado. Quando a concessionária vende aquele veículo para o banco, eu tenho a incidência de ICMS, tá? Quando a concessionária vende o veículo para o banco e esse banco já te dá a posse desse veículo, porque você fez esse financiamento com esse banco, tá? Essas operações de alienação fiduciária. Ao passar dos meses, você não conseguiu pagar esse financiamento. O que o banco vai fazer? Busque a apreensão. Tá? Então, nessa operação efetuada pelo credor, que é o que? Busque a apreensão, retirar a posse de você e retornar a posse para o banco, eu não tenho incidência de ICMS, porque esse veículo já é de propriedade do banco. Quando esse banco for vender esse veículo novamente, né, for vender esse veículo, aí sim eu tenho a incidência de ICMS, tá? Mas nessa operação, né, do credor em decorrência do inadimplemento do devedor, eu não tenho incidência de ICMS, tá? Então, gabarito, a letra A está errada. Letra B. O ICMS não incidirá sobre operações de arrendamento mercantil, incluindo a alienação do bem arrendado ao arrendatário. Não, aqui está errado, tá? Essa alienação do bem ao arrendatário, aqui eu tenho incidência de ICMS. Então você faz um arrendamento, né, uma espécie de aluguel, só que se você exerce a opção de compra no final desse arrendamento, aí eu tenho incidência do ICMS, tá? Mas se você ficar ali só nesse arrendamento e no fim desse contrato você devolve o bem para o proprietário, para o arrendante, eu não tenho incidência de ICMS porque ele nunca saiu da propriedade do arrendante. Agora, se você, né, que é esse arrendatário, exerce a opção de compra, aí eu tenho uma circulação jurídica. Então eu tenho incidência de ICMS, tá? Artigo 3º, inciso 8º, ó. Leia comigo, artigo 3º, inciso 8º. O ICMS não incide sobre operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. Não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário, tá? Letra C. Não incide ICMS nas operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificante e combustível líquido e gasoso derivado de petróleo, quando destinado à industrialização ou à comercialização. Perfeito. Lembra, nós temos uma imunidade
na saída de petróleo, combustível líquido e gasoso derivado de petróleo e energia elétrica. Então vamos supor aqui, ó, Estado do Rio de Janeiro está vendendo gasolina aqui para um estabelecimento no estado de Goiás. Essa saída dessa gasolina eu não tenho incidência, ela é imune. Professor, e na entrada do estado de Goiás eu tenho incidência? Eu tenho incidência na entrada do estado de Goiás se essa gasolina for para uso e consumo. Se for para industrialização ou comercialização, que é o caso da questão, eu também não tenho incidência na entrada do território do estado de Goiás. Eu só vou ter incidência, como é para comercialização, somente na venda, né, do posto de gasolina para o consumidor final, perfeito? Já na operação interna dentro do estado de Goiás. Então, fica atento. Eu tenho a imunidade na saída interestadual de petróleo, combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica, tá? Então, esse é o nosso gabarito, né? Gabarito, letra C. Letra D. No caso da isenção de pagamento de ICMS nas operações de exportação de produtos primários, serão equiparados às saídas de mercadoria com fim de exportação que forem destinadas a um armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro ou uma empresa comercial exportadora, salvo se estas caracterizar como trading, hipótese que haverá incidência do ICMS, né? Na verdade, aqui, primeiro erro da questão é que não é uma isenção, né? Exportação, uma operação de exportação ou uma operação equiparada a uma exportação, por exemplo, quando você manda para uma empresa comercial exportadora lá no Porto de Santos para depois ser exportado, eu tenho uma operação equiparada a uma exportação. Eu tenho imunidade, não incidência, não é isenção. E aí, ainda que você envie, né, para uma trade aqui, você continua tendo essa operação equiparada a uma exportação, não incide ICMS. Artigo 3º, inciso 2, parágrafo único. Ó, o ICMS, vem comigo, ó, artigo 3º, inciso 2. O ICMS não incide sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários, industrializados e semi-elaborados ou serviços. Parágrafo único. Equipara-se a uma exportação a saída de mercadoria com fim específico de exportação destinada à empresa comercial exportadora, inclusive trading ou outro estabelecimento da mesma empresa, armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro, ok? Letra E. Haverá incidência de ICMS na transferência de propriedade de estabelecimento comercial, desde que a operação se configure como interestadual. Não. Aqui nós temos a venda do entreposto, né? Aqui do trespasse, né? Que nós temos o trespasse, que é a venda de todo o estabelecimento, tudo que tem nele, né? Ativo imobilizado, bens, mercadorias, está vendendo o estabelecimento como um todo. Eu não tenho uma operação de circulação de mercadoria. Então, quando você vende o estabelecimento como um todo, você não tem incidência do ICMS, tá? Artigo 3º, inciso 4º, inciso 6º, lê comigo. Artigo 3º, inciso 6º. O ICMS não incide sobre operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. Beleza? Questão 6, pessoal, né? Questão de número 6 agora. Questão cobrada da banca FGV no concurso de Cefaz Amazonas. ICMS é uma grande fonte de receita dos estados, sendo normal que estes busquem sempre mais arrecadação. Ok. Sobre o ICMS, é correto afirmar que ele não incide, né? Mais uma questão sobre não incidência. Veja que as bancas gostam muito de cobrar as principais regras da regra matriz de incidência, né?
no estudo de legislação, a gente tem que saber o básico bem feito, pessoal. Porque o que sai fora disso é para diferenciar na colocação, mas esse básico das hipóteses de incidência, hipótese de não incidência, local de ocorrência do fato gerador, momento da ocorrência do fato gerador e contribuinte, você tem que saber na massa do sangue, tá? Ler, reler e refazer todas essas questões várias vezes para você decorar esses detalhes, tá? Porque é questão certa na sua prova. Letra A. Não incide sobre as operações interestaduais relativas à energia elétrica, petróleo, inclusive lubrificante, combustível líquido e gasoso derivado de petróleo, quando destinado à industrialização ou comercialização. Perfeito, né? Mais uma vez. Imagine uma venda de energia elétrica do Pará para o estado de Goiás. Eu não tenho incidência na saída dessa energia elétrica do Pará para o estado de Goiás, porque tem uma imunidade. Imagine a venda de diesel do Rio de Janeiro para o estado de Goiás. Na saída eu não tenho incidência, tá? Tem uma hipótese na Lei Candir que ele diz que o imposto incide sobre esses bens, sobre esses produtos, na entrada do território do adquirente, que seria Goiás, quando destinado a uso e consumo, tá? Então, se esse diesel, por exemplo, está sendo adquirido por um hospital no estado de Goiás para usar no seu gerador, não incide na saída do Rio de Janeiro, mas incide na entrada do território do estado de Goiás, porque é para uso. Se for para comercialização ou industrialização, também não incide na entrada do território de Goiás. Perfeito? Então, gabarito, letra A, né? Gabarito, letra A. Letra B. Não incide sobre operações interestaduais relativas à energia elétrica e ao petróleo, inclusive lubrificante e combustíveis destinado a qualquer fim. Não, se for destinado para uso e consumo, eu não tenho incidência na saída interestadual, mas eu tenho incidência na entrada do território de Goiás, tá? Como eu falei. Letra C. Não incide sobre o fornecimento de mercadoria com prestação de serviço não compreendido na competência tributária dos municípios. Se nessa operação mista de mercadoria e serviço, esse serviço não estiver compreendido no anexo da Lei Complementar 116, ou seja, ele não for de competência dos municípios, vai incidir ICMS sobre tudo, sobre as mercadorias e sobre os serviços, tá? Tranquilo? Cuidado. Letra D. Não incide sobre as operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares e restaurantes. Ora, aqui é uma hipótese clássica de incidência do ICMS, né? Artigo 2º, inciso 1º. É a principal hipótese de incidência do ICMS. Vamos ler junto? Artigo 2º, inciso 1º. Acompanhe na sua Lei Candir. O imposto, né, o ICMS, incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares e restaurantes, né? Então, esse fornecimento de alimentação e bebidas, bares e restaurantes, lanchonetes, padarias, isso está expresso na lei complementar para não ter celeuma em relação ao ISS. Então, fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes, lanchonetes, padarias é fato gerador do ICMS, tá? E não do ISS. E letra E. Não incide sobre a entrada de mercadoria ou bem importado do exterior por pessoa física, ainda que não. Pelo amor de Deus, né? Aqui é uma hipótese de incidência, né? O ICMS incide, parágrafo 1º, né? Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1. O ICMS incide sobre a entrada de bem ou mercadoria importado, qualquer que seja a sua finalidade, seja contribuinte ou não, seja com habitualidade ou sem habitualidade, com volume ou sem volume. Importou, tributou. Perfeito? Questão de número 7. Questão cobrada em Cefaz Roraima, né? Questão cobrada em Cefaz Roraima em 2021. Conforme a lei Candir,
incide o ICMS sobre a entrada de petróleo, tá vendo? Ó? Foi o que nós já comentamos. A saída do petróleo interestadual, ela é sempre imune, sempre. Então, olha só. Imagine aqui, novamente, o estado do Rio de Janeiro vendendo petróleo para o estado de Goiás. A saída desse petróleo aqui, ó, ela é sempre imune, é sempre hipótese de não incidência. O que eu vou olhar é se esse imposto incide na entrada do território do estado adquirente, que é o estado de Goiás. Quando que vai incidir? Quando esse petróleo está sendo adquirido para uso, tá? Se for para uso e consumo, incide na entrada. Se for para industrialização ou comercialização, também não incide na entrada, tá? Então, ele quer saber o quê? Quando que incide, né, sobre a entrada? Quando for destinada à comercialização ou industrialização, não. Quando for destinada à comercialização, não. Não, né? É quando não for destinada à comercialização e esse imposto cabe ao estado adquirente, tá? Esse imposto cabe ao estado adquirente, ou seja, no nosso exemplo, esse imposto cabe ao estado de Goiás. Isso porque para operações com petróleo, combustíveis líquido e gasoso derivados de petróleo, a Constituição privilegia o princípio de destino, né? O que é o princípio de destino? A arrecadação do ICMS sobre esses bens caberá ao estado de consumo, onde está sendo consumido esse produto. Perfeito? Então matamos aí a questão 7, né? Vamos para a questão 8 agora. Questão 8, Fundatec, Residência Jurídica, PGE São Paulo. De acordo com a Lei Candir, que dispõe, né, sobre o ICMS, assinar a correta. Letra A. O ICMS incide sobre operações que destinem ao exterior negativo, né, pessoal? É não incide. Não incide. Na exportação, seja produto primário, semi-elaborado ou industrializado, nós temos uma imunidade. E também temos para aquelas operações equiparadas a uma exportação, que em vez de você exportar direto, você manda para uma trading lá no porto, ou para uma empresa comercial exportadora, ou para um próprio estabelecimento seu lá no porto, para depois exportar. Também é considerado exportação e imunidade do ICMS, tá? Então é não incidência. Letra B. O ICMS incide sobre prestações onerosas de serviço de comunicação por qualquer meio, inclusive geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repartição, ampliação de comunicação. Tá? Ok, aqui tá ok. E sobre operações relativas à circulação de mercadoria, exceto fornecimento de... Não, exceto não. Que já está consolidado e está na nossa lei, né? O fornecimento de alimentação e bebidas, não, você vai lá no bar, consome, né, aquele prato, aquela bebida, incide o ICMS no momento desse fornecimento dessa alimentação e dessa bebida em bares, restaurantes, padarias, lanchonetes ou similares, tá? Incide o ICMS, perfeito? Errado. Letra C. Considera-se contribuinte do ICMS apenas pessoa jurídica e desde que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço. Olha só, não, tá? Nós temos algumas regras para que uma pessoa seja considerada contribuinte do ICMS. O professor está onde? Artigo 4º. Artigo 4º da Lei Candir. Acompanhe comigo aí a leitura. Ó. Artigo 4º. Contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica. Então veja que não é apenas pessoa jurídica. Contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, circulação de mercadorias ou prestação de serviço de comunicação ou de transporte interestadual e intermunicipal. Porque veja, imagine que você pegue o seu veículo que você tem aí
e venda esse veículo na OLX. Você é contribuinte do ICMS? Vai incidir ICMS? Não, pessoal. Não incide ICMS sobre esta operação, tá? Não incide ICMS sobre esta operação. Porque não tem habitualidade nem volume que caracteriza intuito comercial, tá? Agora, se você passa a ficar comprando veículos, né? Toda semana você compra 10 veículos e revende na OLX toda semana 10 veículos, veja que nós temos habitualidade. Habitualidade. Ou se você ganha na loteria, adquire na promoção aí 200 veículos e vende uma única vez, também incide, porque tem volume que caracteriza o intuito comercial. Agora, mesmo assim, a lei prevê hipóteses que a pessoa ela é contribuinte mesmo sem volume e mesmo sem habitualidade. A exemplo do importador ou daquele que adquire bens apreendidos ou abandonados em licitação. Basta fazer uma única vez que será contribuinte, perfeito? Então, a letra C é errada. Letra D. A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais depende de acordo específico celebrado pelos estados interessados. Opa, eu estou lendo a E, né? É a letra D que eu tenho que ler, tá? Estava lendo aqui a E. Vamos ler a D primeiro. Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do ICMS ou a depositário a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. Isso aqui é a literalidade do artigo 6º, tá? Então a lei, e somente a lei pode fazer isso, ela pode atribuir a uma pessoa, né, a condição de responsável de substituto tributário pelo pagamento do imposto em uma operação. Leia comigo aí o artigo 6º, lei estadual, artigo 6º, pessoal. Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do ICMS ou a depositária a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto. Ok, tá? Ok. Gabarito letra D, literalidade aí, literalidade da Lei Candir. E a letra E, professor? A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais depende de acordo específico celebrado pelos estados e pela União. União não, tá, pessoal? Esse acordo aí ele é realizado pelos estados e é celebrado lá no Conselho Nacional de Política Fazendária. O que é essa substituição tributária? Quando atribui-se a responsabilidade a uma pessoa que tem relação com o fato gerador, mas ela não pratica esse fato gerador. Ela não é contribuinte. A exemplo, tá, de uma indústria de bebidas. Nós temos uma indústria de bebidas alcoólicas que vende para dezenas de distribuidoras, dezenas, centenas e milhares de distribuidoras que vendem para centenas de milhares de bares e restaurantes. Qual que é mais fácil para o fisco? Fiscalizar somente esta indústria ou centenas de milhares de distribuidoras e bares e restaurantes? Fiscalizar a indústria, lógico. Então, por isso, a lei, né? E se for numa operação interestadual, tá? Eu tenho que ter acordo entre estados, porque envolve mais de um estado. Se for operação interna, basta a lei estadual. Se for uma operação que envolva mais de um estado, eu tenho que ter acordo entre os estados, tá? Então, esse acordo vai fixar que a indústria, ela vai recolher o seu ICMS e o ICMS de todos os outros contribuintes que deveriam recolher, tá? Essa é a substituição tributária para frente, que a gente estuda com todos os detalhes, inclusive cálculo, né, como se calcula essa substituição em nossa aula de substituição, perfeito? Então, gabarito, letra D de dado. Questão de número 9. Caiu em Cefaz Roraima também. De acordo com a lei complementar 87/96, né, nossa lei Candir, são contribuintes do ICMS. São contribuintes do ICMS. Apenas pessoas jurídicas? Não, pessoal. Artigo 4º da Lei Candir, né? Legislação tributária você tem que ler e reler. Vamos ler de novo?
Artigo 4º da Lei Candir. Contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica. Então não é apenas pessoa jurídica, né? Não é apenas pessoa jurídica, é pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial o fato gerador do ICMS, tá? E ainda assim eu tenho hipóteses que mesmo sem volume, sem habitualidade, a pessoa também pode ser chamada a ser contribuinte. Letra B. Pessoas físicas, tá? Pessoas físicas que adquiram em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados. E esse é um caso, né? Gabarito letra B. Está no parágrafo 1º, tá? Está no artigo 4º, parágrafo 1º. A pessoa que adquire em licitação, apenas uma vez na vida, ela é contribuinte. Vamos ler junto? Artigo 4º, parágrafo 1º. Ó, é também contribuinte, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial. Quem importe mercadoria é o importador. Quem seja destinatário de um serviço prestado no exterior é o importador de serviço. Quem adquire em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados, é o caso da nossa questão. Ou quem adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica para uso e consumo. Lembra? Se você adquire, tá? Se você adquire combustível líquido e gasoso derivado de petróleo ou energia elétrica de outro estado, na saída do outro estado nunca tem incidência, é imunidade. E na entrada do estado, aí tem se for para uso e consumo, que é o caso aqui. Se é para uso e consumo, quem está adquirindo, a exemplo de um hospital, para o seu gerador, está comprando diesel, fato gerador na entrada do estado, e esse hospital ele é contribuinte, tá? Nessa operação, porque ele não é contribuinte regular do ICMS, ok? Então, gabarito aí, letra B de bola. Questão 10 você faz Minas Gerais, tá? Questão 10 você faz Minas Gerais, grande concurso aí, né? Que fez tremer a carreira fiscal, 431 vagas, né? E agora vamos ter aí você faz Goiás também com 200 vagas mais cadastro de reserva. Era de ouro da carreira fiscal, né? Que maravilha. Questão 10. A sociedade empresária Mar e Cia, né? Será das quantas, desenvolve atividade pesca de crustáceo, tá? Desenvolve atividade pesca de crustáceo. Ok. Moluscos e peixes, atuando em alto mar e fazendo entregas em diversos estados. Veja que é um pescador, né? É uma empresa que tem um barco pesqueiro aí, sai pescando pelo mar e vendendo em vários estados. Perfeito. Para fins de cobrança do ICMS e definição do estabelecimento responsável, considera-se local da operação ou da prestação. Aqui nós temos, né, um novo elemento da matriz de incidência, o elemento espacial da matriz de incidência. O que nos diz o elemento espacial? Onde considera-se ocorrido, né, esse fato gerador? Onde considera-se o local da operação para fins de cobrança do ICMS e definição do estabelecimento responsável? No caso, né, desse barco pesqueiro aí, é no local de desembarque desse produto, tá? É no local de desembarque desse peixe. Então, se essa sociedade empresária Mar e Cia for sediada em São Paulo e ela pesca ali nos arredores do Rio de Janeiro, mas ela desembarca esse peixe em Sergipe, esse ICMS é para o estado de Sergipe, perfeito? Então, imagine, feche os olhos aí e imagine na sua mente um peixe de terno desembarcando de um cruzeiro, tá? Faz igual a inteligência artificial faz agora. Imagine e ela faz, né? Então, eu estou pedindo para você agora, imagine um peixinho de terno desembarcando de um cruzeiro. E já? Então, é aí que é o local da operação. É no desembarque desse peixe, tá?
Isso está onde, professor? Artigo 11, inciso 1, a linha I. O local, leia comigo, artigo 11, ó. O local da operação ou da prestação para efeitos de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável. A linha I do inciso 1 é o do desembarque do produto, se for captura de peixe, crustáceo e molúsculo, tá? Letra A, o do estado em que está localizado o adquirente? Não. Letra C, onde tem iniciado a prestação? Também não. Letra D, o do estabelecimento do destinatário? Não. O remetente? Também não. Então é aonde, professor? É aonde o peixinho de terno está desembarcando de um cruzeiro, tá? Desembarque do produto. Gabarito, letra B de bola. Perfeito, pessoal? Maravilha, né? Fizemos aí uma bateria de questões de ICMS, os principais elementos da matriz de incidência. Claro que a gente vai continuar, né, fazendo essas aulinhas, resolvendo questões de ICMS, TCD, IPVA e reforma tributária para você gabaritar, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Segue lá no Instagram, @prof.eliesersantos. Deixe a sua curtida, né, o seu comentário nesse vídeo se você gostou, tá? E qualquer dúvida também deixe nos comentários aqui que eu vou responder, tá? Estamos em Black Friday, aproveite os preços promocionais aí para você ter a melhor assinatura da carreira fiscal do Brasil. Vai pagar só uma vez aí, vai ter acesso, né, por um período longo aí para você poder estudar e realizar o seu sonho de ser auditor fiscal, né? Teremos aí vários concursos para a carreira fiscal e a base que você faz para a Cefaz Goiás vai servir perfeitamente para a Cefaz DF, Cefaz Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Sergipe, né, Rio Grande do Norte, vários fiscos aí que estão previstos para esse biênio 2025-2026, tá? Estou à sua disposição, qualquer dúvida, fale comigo, vai ser um grande prazer, uma grande satisfação lhe ajudar nesta caminhada. Grande abraço, grande beijo do professor e até a próxima.